Olá, amigos, bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos continuando aqui no capítulo Lei de Liberdade. Estamos ainda no subtítulo Fatalidade, que é bem grande, né? E vamos continuar agora na questão 862. Este é o nosso vídeo número 159 de estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então você pode assistir desde o primeiro, se você quiser. Estamos aqui na questão 862. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas empreitadas. Não há nisso o que pode se chamar de fatalidade? Olha só, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Anderson, tudo na minha vida parece que dá errado. Parece que tem alguma coisa que me persegue, uma energia, sei lá, um espírito, um obsessor, né? Então ele pergunta aqui, será isso uma fatalidade, né? E o espírito responde, a fatalidade se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência, o que você escolheu quando encarnou. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de excitar sua paciência e sua resignação. São pessoas que encarnaram pedindo para ser testadas na paciência e na resignação. Entretanto, não creais que essa fatalidade seja absoluta. Não é absoluta. Frequentemente ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua, mas, em lugar de tomá-la sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todos se cada um soubesse se colocar no seu lugar. Tá? Então veja que nós temos sempre aquele discurso, né, que todo mundo tem direito a tudo, todo mundo pode fazer tudo, você pode realizar os seus sonhos. Porém, nós temos que ter o pé no chão no passo a passo desse caminho. Não é simplesmente como ele citou o poeta, né? Você acordar um dia de manhã e dizer assim, agora eu vou ser poeta e começar a escrever e já querer publicar livros. Você não sabe se tem aquele talento, se você desenvolveu. Então, existe um passo a passo aí, né? Você pode, mas existe um passo a passo. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que outro? E não está ele submetido ao controle da opinião pública na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Veja, ele está falando um pouco aqui daquelas pessoas às vezes, que nascem numa família, e isso tinha muito no tempo de Kardec. Né? Família que o pai era médico, o filho tinha que ser médico, ou o pai era advogado, o filho tinha que ser advogado. Se eram fazendeiros, todos tinham que ser fazendeiros. Existia uma espécie de casta, né? E ele responde o seguinte, são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se se submetem a eles, é porque isso lhes convém. E o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio, que os faz preferir morrer de fome a derrogá-los. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício feito à opinião pública, enquanto que Deus terá em conta o sacrifício de sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que verdadeiramente filosofia. Há tanto contrassenso em tornar-se objeto de crítica ou mostrar-se como um animal curioso quando há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. Então,
ele está explicando sobre o nosso comportamento. Quando nós não conseguimos fazer algo, não é vergonha a gente retroagir. Não é vergonha a gente tentar fazer outra coisa. Vamos citar um exemplo de um trabalho, né? Se você, por exemplo, não está tendo sucesso numa empresa, não consegue progredir, a empresa está falindo, não é vergonha você fechar e procurar um emprego. Assim como se você está em um emprego e não está conseguindo trabalhar com aquilo, não é vergonha você ir para outro que você possa fazer algo de um jeito melhor. Como, por exemplo, você está fazendo algo muito especializado, mas que você não tem experiência. E aí faz mal. Ou faz, mas não é aquilo que você ama, que você gosta, você faz para ganhar dinheiro. E aí acaba não saindo tão bom quanto aquele que faz com amor. Então veja que é diferente. Então às vezes não é vergonha você mudar sua rota. É muito mais, e o que ele explica aqui de importante, é muito mais vergonha você manter a vaidade. Você cair por causa da vaidade. 864. Questão 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso? E ele responde: frequentemente é porque elas sabem escolher o melhor. Mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino, pagando em geral, mais tarde, esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com prudência. Então, a gente não está dentro da casa das pessoas, dentro da mente das pessoas para saber o que elas passam. Às vezes a gente olha a grama do vizinho e parece mais verde, mas a gente não sabe o dia a dia dele, o esforço, a dificuldade, os problemas internos, saúde, família, né? Então ele está dizendo aqui que às vezes esse próprio sucesso é para testar, para ver se a pessoa se mantém firme moralmente em sua fé. Às vezes, sucesso remete a uma queda lá na frente, que também é para testar a pessoa, é um exercício, uma prova, né? E você fica tanto ansiando aquilo que para o outro também é muito difícil, né? Então veja, cada um na sua vida, cada um buscando as suas questões. Questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência não interferem? Ele diz aqui, o jogo, por exemplo, né? Aquela pessoa que consegue ganhar sorteios, consegue ganhar em Mega Sena. Como é que é isso? E ele diz aqui, certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Então vejam que ele está explicando aqui, né, que você ganhar, por exemplo, uma grande soma de dinheiro, existe uma prova nisso. Não é simplesmente só uma alegria. Quantas dificuldades vêm com assumir essa responsabilidade? Tá? Então tem responsabilidades aí. Se você não vai mergulhar em vícios, mergulhar no egoísmo, né, buscando só os prazeres para você, se você vai ajudar ou não vai ajudar ninguém, ou vai acabar ajudando, prejudicando uma outra pessoa, porque você vai dar facilidades para aquela pessoa de forma que ela que vai se perder, não você. Né? Questão 866. A fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito de nosso livre-arbítrio? Essas fatalidades, né, são causadas pelo livre-arbítrio, as nossas escolhas. E ele diz aqui, tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria, senão pela ausência da dor. Então, ele está explicando que a nossa interpretação de felicidade, a nossa interpretação de alegria, muitas vezes está ligada à satisfação dos sentidos, do comer, do bem viver, do beber, né? Dos prazeres sensuais, do material, esse tipo de situação. A gente interpreta isso como
a questão da felicidade. Não é também o extremo contrário, nós temos que buscar obrigatoriamente o sofrimento para sermos felizes no plano espiritual. Não. É saber quando ele chega, saber suportar, saber compreender, ter resiliência, exercitar sua fé nesses momentos. Não é você buscar sozinho, acreditar que quanto mais eu sofrer, então mais eu vou ser feliz. Não, não é exatamente isso que ele está passando aqui. Muitas pessoas fazem essa tradução errada, tá? Então, é saber resistir. Quando acontecer a alegria, maravilha. Mas quando acontecer a dor, você saber dar manutenção naquilo, com consciência. Para fechar então esse subtítulo aqui da fatalidade, questão 867. De onde vem a expressão nascer sobre uma feliz estrela? Né? Ele está falando de sorte, né? Nascer sortudo, né? E ele diz aqui, velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm, a tolice de tomar ao pé da letra. Então existe essa crença, né, de pessoas que são sortudas, que nascem com uma estrela, com, sei lá, algo que vai lhes favorecer. Então, muitas vezes eu costumo dizer, existem certas coisas misteriosas? Sim, existem, mas muitas vezes essas facilidades são provindas pela abertura que a pessoa tem, a unidade dela com o universo, dela estar mais una com a vida, com as coisas, ter felicidade no coração, ter resiliência quando sofre. Então, às vezes, as coisas boas acontecem como um prêmio aqui na Terra, pelo seu bem viver, pela sua boa condução de vida. Tá? Então, nem tudo, gente, é sofrimento. Temos que eliminar da vida isso também, que sofrer é se elevar. Não é essa a tradução. Isso é uma tradução errada. Tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo do Livro dos Espíritos e até a próxima. Vamos entrar no subtítulo Conhecimento do Futuro, na questão 868. Até lá!